Um dos fenômenos mais marcantes e controversos das últimas décadas são as teorias da conspiração. Um termo que possui uma definição diferente dependendo de quem você perguntar, mas que basicamente se refere a teorias que mudam completamente a sua visão sobre um tópico ou até mesmo sobre o próprio universo, e geralmente são caracterizadas pelas faltas de provas e evidências e também pela loucura. Ah, esse que é menino Thomas? Caralho. Que causam na população quando elas acabam de vez em quando sendo provadas como verdade. Este é o iceberg das teorias de conspiração. Um iceberg que é talvez o maior que eu já fiz, pelo menos em número de entradas, com mais de 80 tópicos. Mas antes de iniciar, eu tenho que fazer um aviso que eu não queria ter que fazer porque eu sinto que pode ser uma ofensa à inteligência de vocês, mas é obrigatório se eu quero fazer um vídeo sobre teorias da conspiração, que é o seguinte: nem todas as coisas que eu falo nesse vídeo são verdade. Ah, que teoria, não é verdade? A maioria delas não são. O nome desse vídeo é Iceberg das Teorias da Conspiração. Então, aqui nós temos teorias da conspiração. Não acredite em tudo que eu falar nesse vídeo. Realmente, algumas das coisas que eu vou falar aqui são verdade e coisas que possuem realmente evidências e provas por trás disso, mas não vá acreditar em tudo que eu Não, pior que ele tem que falar mesmo, porque tem uma galera aí que ia levar como verdade, tá ligado? diga nesse vídeo. E também não interprete esse vídeo como eu dizendo que eu concordo com todas as coisas daqui. Se você quiser saber o que é verdade e o que não é, faça a sua própria pesquisa. Agora que eu falei isso, eu agradeço vocês que estão assistindo esse vídeo e vamos começar com o iceberg das teorias da conspiração. Calma, Jeffrey Dahmer. Calma. A Terra plana é talvez a teoria da conspiração mais famosa que existe, que é a ideia de que a Terra não é um globo, mas sim um mundo em formato de disco. Esse mundo seria protegido por um domo gigante, que seriam as nossas estrelas e o nosso céu, com o Sol. Moleque, essa teoria da Terra plana é a coisa mais imbecil que eu já vi na minha vida. Se a Terra fosse plana, ia ter um polo do planeta que ia ser eternamente dia e outro polo ia ser eternamente noite. E a Lua sendo dois astros de tamanho idêntico que giram em torno desse disco, assim dando começo ao ciclo de dia e noite. De acordo com o modelo terraplanista, o centro da Terra seria o Polo Norte e as bordas da Terra seria a Antártida. E seria por causa disso que o governo não permite a entrada de civis na Antártida, pois senão eles poderiam descobrir a verdade. A primeira pergunta que pode vir na sua cabeça é se a Terra é plana, então o que tem no final da Terra? Bem, os terraplanistas não possuem uma solução ou uma resposta 100% aceitável para toda a comunidade terraplanista. As duas teorias seriam que a Terra possui de fato um fim que você pode cair pela eternidade, e a segunda teoria é que existe uma grande parede ou muralha de gelo que ninguém nunca viu e é escondida da humanidade. Essa parede então seria aquilo que impede você de simplesmente cair da Terra. Alienígenas é um termo usado para se referir a qualquer criatura ou ser vivo que não é originado no planeta Terra. Alienígenas sempre foram parte das teorias da conspiração, inclusive vários dos eventos mais estranhos e várias das teorias mais loucas envolvem alienígenas. A história que os aliens construíram o Egito, a Batalha de Los Angeles, o caso Roswell, o ET de Varginha, todos esses são apenas alguns dos casos mais famosos que incluem alienígenas. Mas é claro, o maior de todos eles é na área 51. Seria o caso do ET Bilu. É noite. No escuro, pera aí, mano. ouvimos o que seria a voz de Bilu. Record. Sim, Bilu. Desligar o rádio? Tá, vou desligar. Tem algum cracudo, mano. Fica aí perambulando. Sua mensagem para a Terra, Bilu. Apenas que você conhecimento. Esse caso do ET Bilu, eu me lembro que lá no documentário
que eles fizeram do ET Bilu, eles realmente mostraram aquilo como se fosse algo que poderia ser real. E daí eles mostraram as imagens do ET Bilu pra um cientista lá, não sei o que. E o cara ficou putaço e ofendido que a Record tava sugerindo que poderia ser real. Hitler vivo e morando em Sertão do Trombone, Santa Catarina, é uma entrada que se refere a todas as teorias que afirmam que o famoso pintor, padeiro e ativista de direitos humanos Adolf Hitler não teria morrido por... Cara, até cuspiu o bagulho. Calma aí, cara. Namíbia. suicídio, mas sim que ele havia escapado para a América do Sul, especialmente Argentina ou Sul brasileiro. A Black Friday está chegando e é hora de dar play nas apostas. Aqui na Aposta Ganha você... Não quero. Essa teoria se baseia no fato de vários oficiais da Alemanha em 1945 terem realmente buscado refúgio em países da América do Sul, principalmente Argentina ou Sul brasileiro, para escapar dos aliados e para não serem julgados em Nuremberg. Além disso, o corpo de Hitler nunca foi encontrado. A única coisa que conseguiram recuperar do Hitler foi os seus dentes. Então, se você mora no sul do Brasil ou na Argentina, fique atento para qualquer senhor. Não quero. Essa teoria se baseia no fato de vários oficiais da Alemanha em 1945 terem realmente buscado refúgio em países da América do Sul, principalmente Argentina ou Sul brasileiro, para escapar dos aliados e para não serem julgados em Nuremberg. Além disso, o corpo de Hitler nunca foi encontrado. A única coisa que conseguiram recuperar do Hitler foi os seus dentes. Então, se você mora no sul do Brasil ou na Argentina, fique atento para qualquer senhor com um bigode suspeitamente retangular ou para qualquer pessoa com uma descendência suspeitamente alemã demais. Quantos anos ele tem hoje em dia? 200? Porra. Reptilianos. Em 1940 o cara já tinha 50 anos, 40 e pouco. É uma raça alienígena de seres que se parecem com répteis e possuem a capacidade de mudarem sua forma física para parecerem humanos. Reptilianos estão muito presentes em várias teorias envolvendo alienígenas e eu acho que eles ficaram muito mais famosos lá uns 10 anos atrás, quando você tinha aqueles vídeos no YouTube de 240p do segurança do Barack Obama mostrando suas escamas ou algo assim. Coronavirus Disease 2019, ou simplesmente Covid-19, foi um vírus altamente transmissível que causou uma pandemia no mundo inteiro, menos a Coreia do Norte, e naturalmente foi o alvo de vários debates e teorias. Nada tira da minha cabeça que Covid foi uma arma biológica. Da onde a doença veio, ela realmente mata. As máscaras fazem alguma coisa, as vacinas fazem alguma coisa, as doses extras da vacina fazem alguma coisa. Será que isso foi o resultado de um experimento em laboratório? Ou será que a doença começou por meio de uma sopa de morcego? A cloroquina é uma cura? Será que já descobriram a cura, mas eles estão intencionalmente não lançando ela para ganhar mais dinheiro com vacina? Enfim, eu não vou entrar muito em detalhes sobre as teorias da Covid-19 porque elas são várias e também por causa que depois de 2 anos escutando nada além de notícias da Covid-19, eu tô exausto de ter que falar e escutar sobre esse vírus, mas enfim. Com base nas informações que nós temos hoje em dia, tudo leva a crer que o vírus foi realmente criado em laboratório, mais especificamente no laboratório de Wuhan. Mas depois de uma tragédia tão grande, os cientistas aprenderam a sua lição e nunca mais iriam fazer nenhuma doença altamente transmissível em laboratório. Atlântida é uma suposta ilha e civilização perdida. As primeiras histórias sobre Atlântida começam na Grécia Antiga com os textos e contos de Platão. Esses textos descreviam Atlântida como um grande império naval que dominava grande parte do mundo ocidental. Contudo, apesar de Atlântida ser uma civilização extremamente avançada, ela iria atrair a fúria dos deuses que acabaram afundando a ilha e dando um fim em seu império. Acredita-se que a história de Atlântida foi uma fanfic criada pelo Platão para promover o seu modelo de estado e a sua proto-ideologia, digamos assim. Já que Atlântida havia caído, porém Atenas, a cidade de Platão e aquela que seguia o seu modelo proposto de estado e governância, acabou prosperando.
Então essa história seria meio que uma evidência empírica da superioridade do modelo de Platão. Contudo, teorias apontam que a Atlântida realmente pode ter existido. Eu sem entender nada com a rola duraça, irmão. Entendendo nada que esse moleque tá falando de Atlântida. Dado vários artefatos e construções que foram descobertos no fundo do mar, a localização de Atlântida pode ter sido no mar Mediterrâneo, pois é o que faria mais sentido, dada a Grécia Antiga e tudo, mas alguns... Eu só jogar isso aqui no lixo, pra não acumular lixo aqui dentro do quarto. Rapidinho. Bora, agora sim. Os mapas apontam a Atlântida como uma gigantesca ilha no meio do Oceano Atlântico. Eu troquei de camiseta porque tava calor pra caramba, tá? Criptídeos... Olha lá, pobre não tem ar-condicionado. Tá ganhando dinheiro pra caralho com internet e não comprou ar-conde. É um termo que se refere a qualquer criatura que não Criptídeos. possui qualquer evidência ou prova para comprovar sua existência. O Pé Grande, o Monstro do Lago Ness, o Homem-Mariposa, o Yeti, são todos exemplos de criptídeos. Tem no GTA San Andreas tudo. Pô, aqui parece o Seu Madruga, mano. Durante a história da humanidade, houveram vários criptídeos que acabaram sendo revelados como criaturas que realmente existem. Por exemplo, desde os tempos do Império Romano, haviam rumores de uma criatura que se assemelhava a um humano. Porém, essa criatura era extremamente alta, tinha um pelo extremamente preto e era descrita como uma espécie de gigante. Inicialmente, acreditava-se que era apenas uma lenda urbana. Porém, depois que exploradores da Europa realmente foram às selvas africanas, descobriram que realmente esse monstro existia. E eles batizaram esse monstro de gorila. O ornitorrinco também já foi um criptídeo, e eu não culpo as pessoas que não acreditavam que esse bicho existe. E também o dragão de Komodo já foi um criptídeo. Isso é tenebroso. Então, se todas essas criaturas realmente já foram consideradas lendas urbanas e depois se provaram como verdade, então por que não o ET Bilu? O homem nunca foi para a Lua é uma teoria que afirma a missão Apollo 11 como uma... Sabe por que tem essa teoria? Porque na Lua não tem oxigênio. Então como é que a bandeira tava balançando? Porque para gerar vento tem que ter oxigênio. Como é que a bandeira dos Estados Unidos estava balançando na Lua? farsa criada... E por que já que os Estados Unidos foi pra Lua, por que eles não voltaram lá? A desculpa é que não tem mais nada pra fazer lá. Que a Lua é um satélite natural da Terra rochoso. Não tem nada pra fazer lá. Não tem água, não tem organismo vivo, nada. Pelos Estados Unidos para que eles saíssem como os vencedores da corrida espacial. As hipóteses que sustentam essa teoria seria que a tecnologia da época não seria avançada o suficiente para apoiar uma missão que levaria o homem à Lua, e também pois os Estados Unidos estava muito atrás da União Soviética em vários quesitos da corrida espacial. Uma teoria que é frequentemente acompanhada dessa é a ideia de que o diretor perfeccionista Stanley Kubrick seria aquele que foi responsável pela criação das imagens que nós associamos como as imagens oficiais da entrada do homem à Lua. A nova ordem mundial é uma suposta agenda que é apoiada por várias pessoas poderosas e são partes da elite econômica e política do mundo. Essa nova ordem mundial seria a favor da abolição da propriedade privada, a favor de um sistema onde toda a propriedade é alugada do governo mundial. Caralho, não apenas isso, mas também a redução da população mundial e o fortalecimento de organizações internacionais como a ONU. Isso nunca vai acontecer. Vamos acabar com os pobres e só vai sobrar rico e milionário na Terra porque não tem recurso. Mano, nunca. O rico... ele quer continuar rico. Quem que você acha que vai lavar o banheiro do rico? Quem que você acha que vai fazer a comida do rico? Quem que você acha que vai limpar a piscina do rico? Quem que você acha que vai construir os prédios e as mansões que o rico mora? O pobre. Se acabar o pobre, aí quem vai construir essa porra? Com o fim de fazer essas organizações terem um poder decisório muito maior do que um poder nacional. Essa teoria é fortemente interligada com
os Illuminati, uma sociedade secreta que existiu na Baviera, atual Alemanha, com o objetivo de propagar ideais revolucionários e liberais. Embora os Illuminati tenham oficialmente cessado suas operações e vários de seus membros foram integrados à maçonaria, acredita-se que eles ainda existem em uma forma muito mais poderosa e secretiva. O símbolo dos Illuminati é o olho da providência, também chamado de olho que tudo vê. Esse símbolo não é necessariamente ocultista, pois ele também é usado na Igreja Católica. Esse aqui é assustador, esse olho que tudo vê. Para representar a Santíssima Trindade e a onipresença de Deus, porém ele também é usado bastante na maçonaria. A imagem mais famosa do olho da providência é essa daqui, que fica atrás da nota de $1 americano. Deixa eu ver se consigo mostrar para vocês aqui. Deixa eu ver se a câmera vai Olha ficar. Aí, essa daí mesmo, ó. Cincão. Não, eu já escutei um papo que era o seguinte. Essa nova ordem mundial. Vai chegar uma época que eles vão querer unificar. O mundo inteiro vai ser uma moeda só. Não vai mais existir dólar, euro, real, enfim. O mundo inteiro vai ser uma moeda só. Eu escutei esse papo aí, que eles vão unificar a moeda, tudo. E não vai ter mais dinheiro de papel. Vai ser tudo digital. Entendeu? Você vai ter um chip. Já tá sendo assim, né? Muito difícil agora usar dinheiro de papel. Em 20 anos o dinheiro de papel já vai ter sido extinto. A imagem é acompanhada de um texto que diz Anuit coeptis novus ordo seclorum, que significa Deus favoreceu nossos feitos, nova ordem do século. Judeus controlam o mundo é uma teoria que eu vou... Bem, ela pode derrubar o meu canal por antes ser... É uma teoria que eu... A ordem do século. Judeus controlam o mundo é uma teoria que eu vou... Bem, ela pode derrubar o meu canal por antissemitismo, então eu vou ter que reiterar aquilo que eu disse no começo do vídeo. Esse é um vídeo de teorias da conspiração, nem tudo que eu digo é verdade, enfim. Essa teoria vem do fato de vários empresários e CEOs e políticos e bilionários dos Estados Unidos terem uma origem judaica. Mas aqui no Brasil, essa teoria não é muito popular, pois aqui no Brasil só existe, tipo, um judeu que é famoso, que é o Silvio Santos. O impeachment de Dilma Rousseff foi um dos momentos mais marcantes da República Nova. Esse evento marca uma nova onda de polarização política, o surgimento da direita brasileira pós-regime militar e, é claro, o fim do governo Dilma após vários escândalos de corrupção e má gestão econômica. Impeachment sem crime. Porra, Operação Lava Jato. Eu simplesmente não existo. Tem várias teorias que envolvem o impeachment, a maioria delas afirmando que o processo de impeachment da Dilma foi na verdade um golpe de Estado, afirmando que as acusações que foram feitas contra a Dilma foram falsas e fabricadas e que o processo em si era contra a vontade do povo, pois a Dilma tinha acabado de ser reeleita na eleição passada. Outras teorias que envolvem o impeachment da Dilma também sugerem que todo esse processo foi na verdade orquestrado pelos Estados Unidos para derrubar o governo Dilma, dado as semelhanças de modus operandi entre as jornadas de junho e a Primavera Árabe, assim como as revoluções coloridas, que também foram organizadas e orquestradas pelos Estados Unidos. A Wikileaks também iria vazar documentos que mostravam que o Michel Temer possuía conexões e vampiro! Contato direto com diplomatas e pessoas influentes nos Estados Unidos. E eles também revelaram em 2013 que o governo Dilma estava sendo espionado pela CIA. A motivação dos Estados Unidos para derrubar o governo Dilma... Imagina a CIA vendo a Dilma falando que vai estocar vento. E tem que dobrar a meta. Primeiro a gente tem que botar a meta. Aí depois que a gente atingir a meta, a gente dobra ela. Dilma seria que a Dilma focava muito em suas relações com a Rússia, a China e outros países emergentes que eram anti-ocidentais. Ainda falando sobre política, nós temos o caso Celso Daniel. Acontece que eu não posso entrar em detalhes sobre o caso Celso Daniel, pois vários vídeos que mencionavam teorias e curiosidades do caso Celso Daniel foram deletados do YouTube, e também eu tenho quase certeza que o STF um tempo atrás havia feito uma resolução que não permitia que você discutisse esse caso, ou espalhasse fake news, ou associasse o assassinato de Celso Daniel com um certo partido político. Então, como eu não quero perder o meu canal e eu... Pô, sinistro foi na época, na eleição de 2014, aquele Eduardo Campos. O cara tava forte também nessa eleição.
Era Dilma, OAS e esse Eduardo Campos. O avião do cara caiu, foda-se. Vai! Coincidentemente caiu. Eu não quero ser enrabado pelo Xandão, eu vou só dar um resumo superficial sobre o caso. Celso Daniel foi um prefeito do estado de São Paulo que era afiliado ao Partido dos Trabalhadores. Um dia, ele seria seguido por 3 carros, sequestrado e depois morto. A história oficial diz que Celso Daniel foi pego por engano, pois a quadrilha que o sequestrou estava na verdade atrás de um empresário e acabaram pegando o prefeito sem querer. É uma então quadrilha, eles mano. simplesmente o mataram e jogaram seu corpo fora. Até os dias de hoje, várias pessoas, principalmente as pessoas afiliadas à direita brasileira e também membros da família de Celso Daniel, acreditam que o assassinato foi por motivações políticas. Mas eu não posso entrar em detalhe, então é isso aí, não existe conspiração. E é isso. Jeffrey Epstein foi um financista, empresário e socialite. Calma aí, Ilha de Epstein. Pera aí, cara. Porra, tamo em horário... Não, acabou, mas porra, vamos fingir que a gente tá em horário nobre, cara. Ele seria preso pela primeira vez em 2006, após contratar crianças do Brasil, América Espanhola e ex-repúblicas soviéticas para o massagear e... Na verdade, eu falei errado. Eu disse que ele foi preso em 2006, mas ele foi apenas alvo de investigações em 2006. Porque ele só seria preso lá por 2019, mesmo depois de quase, mais de uma década de todo mundo sabendo que ele era... Mas isso daí... O Didi tá desde da década de 90, estuprando os outros e ninguém faz nada. apenas a ponta do iceberg. Quer dizer... bombou agora, né? Estourou a bomba agora, mas o cara tá desde a década de 90, filho. Pois Epstein tinha uma ilha privada nas Ilhas Virgens, onde ele levava todas essas meninas e crianças compradas do mercado negro para fazer meio que uma ilha de e ele então iria convidar vários políticos, bilionários e pessoas influentes para entrar nessa ilha e fazer você sabe o que com essas crianças. A gente viu um filme parecido com esse, só não tinha criança, óbvio. Era Pisque 2 vezes. Igualzinho que esse cara faz. Era um monte de rico, de milionário, que pegava os outros e levava pra essa ilha aí. Aí chegava lá, eles drogavam as pessoas, abusavam e fazia a pessoa esquecer pra abusar de novo. Então, quem eram os famosos que contrataram os serviços de Epstein? Bem, acontece que a lista completa ainda não saiu e vários dos nomes mencionados nessa lista não são necessariamente... Pois o Epstein tinha realmente uma rede de jatos privada, então só porque a pessoa contratou os serviços dele não significa que elas serão necessariamente mas as pessoas que nós sabemos com certeza que estavam na ilha e contrataram os serviços de Epstein incluem o príncipe Andrew, da família real britânica, aí, David Copperfield, um mágico e ilusionista, o Stephen Hawking, vários banqueiros Até o cadeirante tá envolvido? e políticos influentes dos Estados Unidos, e inclusive o presidente Bill Clinton. Epstein seria finalmente preso em 2009, mas ele se matou na cadeia. Apesar de ele não ter nenhum meio para se matar na cadeia, pois ele não tinha nenhuma corda ou nenhuma lâmina, e as câmeras misteriosamente desligaram naquele curto período onde ele se matou. Invasão ao Congresso. Queima de arquivo! A câmera desligou, mataram ele. Não, ele se matou, pô. Com 15 facadas nas costas. Isso se refere à manifestação feita por bolsonaristas em janeiro de 2023 para protestar contra a eleição do governo Lula e acusações de fraudes eleitorais. A principal teoria envolvendo esse caso foi que, na verdade, tudo foi uma armação do PT para taxar os bolsonaristas como vândalos e golpistas. Primeiramente, a ABIN, a Agência Brasileira de Inteligência, expressou que o governo já sabia que essas invasões iriam acontecer muitas horas antes elas realmente se concretizarem. Isso chama queima de arquivo. O cara, esse Epstein, sabe demais. Então pra ele não entregar os outros, bora matar logo ele. Antes que ele entregue alguém lá no depoimento. Porém, o governo não fez nada.
Inclusive, o governo teria dispensado vários batalhões da guarda presidencial. Vários pirus. Além disso, existem imagens de um dos ministros do Lula lá no prédio enquanto estava tudo sendo invadido. Olha aí. Onde o ministro simplesmente chega para os manifestantes, pede para eles não vandalizarem aquela área do prédio. E os manifestantes bolsonaristas simplesmente concordam com o ministro do Lula e vazam. Os fiéis nessa teoria também dizem que várias das imagens mais famosas relacionadas a esse caso foram armações. Por exemplo, a mais famosa sendo essa onde derrubaram o relógio do Dom João VI, onde o cara derruba o relógio, quebra o relógio, depois ele vira pra câmera e daí mostra a camisa do Bolsonaro. Mensagens subliminares são mensagens que são imperceptíveis ao olho humano, porém ainda são capazes de estimular certas ações. Por exemplo, em 1950, mensagens de estimular certas ações. Por exemplo, em 1957, um cinema nos Estados Unidos estava mostrando o filme Piquenique. E durante uma fração de segundo, o cinema botou na tela: está com fome? Coma pipoca. Está com sede? Beba a Coca-Cola. E de acordo com o cinema, a venda desses produtos aumentaram consideravelmente. Embora essa pesquisa que o cinema fez foi na verdade fabricada, pois os próprios caras do cinema admitiram que eles só inventaram os números e a mensagem subliminar não ter efeito nenhum, acredita-se que várias empresas ainda usam ou tentam usar mensagens subliminares para divulgar mensagens escondidas. A verdadeira conspiração é quando você para realmente analisar os exemplos de mensagens subliminares, e daí você tenta distinguir o que é uma mensagem subliminar, o que é esquizofrenia e o que é só uma coincidência. Eu acho que o caso mais famoso é esse daqui no Rei Leão, onde o Simba... mas é assim mesmo que a mensagem subliminar ela funciona, cara. Eles botam uma mensagem bem escondida que a gente tá aqui assistindo. A gente não capta de primeira, mas o nosso subconsciente capta. Então lá no fundo a gente tá com aquilo, entendeu? E basta um pequeno estímulo, um pequeno estímulo pra aquilo ali vir à tona, tá ligado? A gente tá aqui. A gente tá assistindo e tal, a gente não captou de cara, mas o nosso subconsciente sim. Isso aí já é cientificamente comprovado. Simba bate suas patas no chão e daí um monte de poeira vai pro céu ou algo assim. E daí essas partículas de poeira formam a palavra sexo por uma fração de segundo, o que fez as pessoas acusarem a Disney de estar promovendo sexo para crianças. Também existe aquela famosa cena de um filme de desenho com ratinhos, Bernardo e Bianca. Você tem uma cena onde eles estão passando por uma montanha russa e a câmera tá bem rápida e o fundo tá passando muito rápido, e daí por uma fração de segundo aparece uma imagem de uma mulher pelada numa janela. Pessoalmente, eu acho que a primeira coisa que vem na minha cabeça quando eu penso em mensagem subliminar foi aquela tentativa do SBT de tentar botar mensagem subliminar nos seus programas. Só que, tipo, eles botavam a logo da Jequiti por, tipo, uns 2 segundos. 2 segundos não, era 0,1 segundo. Que aparecia rápido um Jequiti e saía. Da tela, então nem era subliminar porcaria nenhuma. Quer bater em mulher? Vá bater no... Que isso?